aí, pessoal? Nas aulas passadas, falamos sobre ciclo de potência a vapor e a gás, que recebe calor de uma fonte quente, convertendo parte desse calor em trabalho e rejeitando o calor restante para o consumidor. Nessa aula aqui, iremos falar sobre ciclos de refrigeração. Para os ciclos de refrigeração, nós temos o ciclo de compressão a vapor, nós temos o ciclo de absorção de vapor, nós temos o ciclo de refrigeração a gás e o ciclo de Stirling. Nessa aula aqui, nós iremos falar sobre os ciclos de compressão a vapor, que são os sistemas mais comuns utilizados hoje em dia. Para estudar os ciclos de refrigeração, vamos lembrar apenas alguns pontos importantes. No ciclo de refrigerador, a troca de calor se dá do reservatório frio para o reservatório quente. Para que esse processo ocorra, é necessário que se forneça um trabalho. Lembrando dos enunciados da segunda lei da termodinâmica, temos o enunciado de Clausewitz, que diz que é impossível construir um dispositivo cíclico que não produza qualquer outro efeito que não seja a transferência de calor de um corpo com temperatura mais baixa para um corpo com temperatura mais alta. Em outras palavras, não existe um refrigerador ideal. Vamos lembrar também das distinções entre refrigeradores e bombas de calor. Os ciclos dos refrigeradores e das bombas de calor são essencialmente iguais. O que muda é o objetivo. O objetivo de um refrigerador é manter um espaço refrigerado a uma temperatura baixa, retirando calor desse espaço. O objetivo de uma bomba de calor, como podemos ver aqui do lado, é manter um espaço aquecido a uma temperatura mais alta. Sendo assim, os cálculos dos coeficientes de performance e os coeficientes de desempenho irão mudar para cada um desses equipamentos, como podemos ver aqui. O efeito de resfriamento, no caso do refrigerador, e aqui efeito de aquecimento, no caso da bomba de calor. O ciclo Carnot de refrigeração é o ciclo de Carnot no sentido oposto. Podemos, portanto, obter um ciclo frigorífico totalmente reversível, que seria o ciclo Carnot reverso. O coeficiente de desempenho calculado para esse ciclo não pode ser superado por nenhum ciclo de refrigeração, mesmo sendo ideal. Da mesma forma que o ciclo Carnot de vapor, este ciclo de refrigeração também possui alguns problemas práticos, como podemos ver aqui. Como se o escoamento do fluido refrigerante no condensador e no evaporador, se ele for ideal, não haverá queda abrupta aqui de pressão. Esse é um dos problemas no processo de expansão, que no caso do refrigerador é isentálpico. Porém, nesse caso aqui, é isentrópico, já que na expansão, aqui nós temos uma mistura de líquido-vapor. Já na entrada do compressor, nós temos uma mistura de vapor e líquido. Sendo assim, ocorre um problema chamado golpe de líquido, que é um dano causado pela pressão hidrostática quando o compressor tenta comprimir um líquido. Então, esses são os problemas práticos que se tem quando você tenta aplicar um ciclo Carnot reverso na prática para um ciclo de refrigeração. Aqui já vamos falar do ciclo de compressão a vapor ideal, que elimina as dificuldades encontradas ao se tentar implementar o ciclo Carnot. Temos aqui a vaporização completa do refrigerante antes da compressão, como podemos ver, com a eliminação da presença de líquido no compressor. Também temos a substituição do processo de expansão isentrópica, que ocorre na turbina, por um dispositivo de expansão por estrangulamento, que na maioria das vezes é uma válvula de expansão, uma válvula de estrangulamento, tubos capilares, entre outros. Primeiramente, o ciclo inicia no compressor, sendo responsável por criar um fluxo de refrigerante por todo o sistema e elevar a pressão de evaporação até a pressão de condensação. Já no condensador, há uma eliminação de calor do fluido refrigerante para o ambiente externo, no estado de vapor superaquecido, como podemos ver aqui, até o estado de líquido saturado para o ciclo ideal. Após o condensador, o dispositivo de expansão tem como
objetivo gerar uma perda de carga controlada entre a linha de alta e baixa pressão do sistema, respectivamente. Ou seja, esse dispositivo recebe líquido subresfriado ou líquido saturado a alta pressão e temperatura e o expande na forma de mistura a uma pressão e temperatura mais baixa. Esta mistura de líquido e vapor, com o título mais baixo, é direcionada a um evaporador, onde vai ter o fornecimento de calor a pressão constante. Esses são as etapas de um ciclo de refrigeração ideal por compressão a vapor. O diagrama de Mollier, pressão versus entropia, como podemos ver aqui, é muito utilizado para ciclos de refrigeração, principalmente os processos de expansão e troca de calor. Eles aparecem como linhas retas, como podemos ver aqui, e as entalpias podem ser lidas diretamente nos eixos da abscissa, tornando os balanços de energia nos componentes mais imediatos. As temperaturas do refrigerante no evaporador e no condensador, eles são governados pelas temperaturas das regiões frias e quentes, respectivamente, com as quais os sistemas interagem termicamente. Isso, por sua vez, determina as pressões de operação no evaporador e no condensador. Consequentemente, a seleção do refrigerante é baseada parcialmente na adequação de sua relação pressão-temperatura, na faixa da aplicação particular. É geralmente desejável evitar pressões excessivamente baixas no evaporador e pressões excessivamente altas no condensador. Outras considerações, como a gente pode ver aqui, as características predominantes no refrigerante, incluem estabilidade química, toxicidade, corrosividade, custo e outras características gerais para a seleção dos refrigerantes. Vamos então fazer o balanço de energia de forma geral com base no ciclo ideal de refrigeração a vapor, sem especificar o fluido do refrigerante, porque se especificarmos, teríamos que usar as tabelas termodinâmicas ou o auxílio de algum software termodinâmico. Então vamos lá, começando pelo compressor, né? Compressor de 1 a 2. Então, começando pelo compressor e utilizando as mesmas hipóteses simplificadoras que utilizamos para o ciclo Rankine, utilizando a primeira lei da termodinâmica, adiabático, permanente, compressor, uma entrada e uma saída, θ. Lembrando que esse θ foi definido anteriormente pela gente como sendo a entalpia mais a parcela de energia cinética mais a parcela de energia potencial gravitacional. Como estamos desconsiderando essas parcelas, é igual a zero, então o trabalho do compressor específico fica simplesmente em relação à entalpia de saída menos a entalpia de entrada. Vamos fazer o mesmo balanço para o condensador, ou seja, de 2 a 3, onde temos a rejeição de calor. Então, para a rejeição de calor, mais então, a rejeição de calor específica é H2 menos H3. Vamos fazer a análise agora para o processo da válvula de expansão ou a válvula de estrangulamento. Nesse processo aqui, temos essa válvula que podemos encontrar em aplicações de ar-condicionados, no caso, como tubos capilares, por exemplo, que tem diâmetro estreito que gera uma resistência no escoamento do líquido, gerando assim uma queda da pressão. Então, vamos lembrar dessa análise quando a gente fez a análise de dispositivos de regime permanente lá em volume de controle. Então, a análise que a gente fez foi baseado no efeito Joule-Thomson. Então, nessa análise, a gente usou um tampão poroso e usou a análise de pistão aqui, um outro pistão aqui, próximo ao tampão, e fez a análise como um sistema fechado aqui próximo.
Então, fez a análise quando o lado esquerdo comprimia e o lado direito expandia. Então, fazendo essa análise aqui para esse caso, o efeito Joule-Thomson dizia que para esses dispositivos, a gente chegava na relação que a válvula de expansão e dispositivos de válvula de expansão são isentálpicos. Por fim, temos uma adição de calor por meio do evaporador. Então, no evaporador, não temos trabalho. No final das contas, temos que o calor adicionado é igual a H1 menos H4. O COP, no caso, pode ser o COP do refrigerador, QL, sobre o trabalho líquido, ou COP, bomba de calor, dependendo do objetivo desse ciclo. Nesse slide, podemos avaliar o ciclo real de compressão a vapor. Novamente, podemos considerar as perdas de carga e irreversibilidade nos trocadores de calor, como podemos ver aqui no lado direito. Porém, as irreversibilidades internas maiores são em decorrência do dispositivo de expansão, uma vez que o mecanismo de redução de pressão é o atrito. Nos outros componentes, o atrito no escoamento é pequeno e vamos desprezar. Portanto, consideremos o gráfico da esquerda, esse gráfico aqui. Aqui devemos olhar com evidência dois pontos elementares. O superaquecimento, que a gente vai colocar depois do compressor, e o subresfriamento antes da expansão. O superaquecimento útil ou estático medido na saída do evaporador é controlado pela válvula de expansão, né? O superaquecimento é um mal necessário que evita retorno de líquido do compressor para o compressor. Porém, o mesmo deverá ser mantido dentro das condições exigidas pelo fabricante. Um superaquecimento muito baixo pode provocar retorno do líquido para o compressor e, consequentemente, ocorrerá a quebra mecânica do equipamento. Por outro lado, um superaquecimento muito elevado pode ocasionar altas temperaturas na descarga, né? E isso pode acontecer uma carbonização do óleo, alta potência consumida e uma redução da vida útil do compressor também. Então, para essa análise, a gente tem um problema que aqui não pode ter, na maioria das vezes, algo muito próximo da área dentro da região de saturação. Já para análise de subresfriamento, temos a diferença entre a temperatura de condensação e a temperatura da linha de líquido que chamamos de subresfriamento. O subresfriamento é necessário para evitar o fenômeno que a gente chama de flash gas, evaporação instantânea do líquido, na entrada da válvula de expansão. O fator determinante para garantir um bom subresfriamento na linha de líquido será a capacidade satisfatória do condensador de rejeitar o calor no sistema e um bom controle da temperatura da condensação. Aqui vamos utilizar a análise da eficiência isentrópica para o compressor apenas, já que não há essa análise para a válvula de expansão. Então, para o compressor apenas, vamos lembrar que a eficiência isentrópica do compressor é igual ao trabalho do compressor ideal sobre o trabalho do compressor real. Isso aqui vai ser igual aos pontos considerados. Também podemos fazer o balanço de entropia para o ciclo de compressão a vapor, e nesse caso, muitos dados serão retirados diretamente da tabela termodinâmica. Então, se a gente for fazer de 1 a 2, temos que o SG de 1 a 2, S2 menos S1. Já de 2 a 3,
temos que, ao aplicar aqui de forma lenta, temos que regime permanente, está sendo rejeitado o calor. No caso unidimensional, entrada menos saída mais SG. Então, a geração de entropia para esse processo vai ser S3 menos S2 mais QI TI. Já para o processo 3 e 4, na válvula de expansão, vai ser algo até análogo ao balanço de entropia de 1 a 2. Então, nós temos S4 menos S3. Já o processo no evaporador de 4 a 1, ao aplicar a segunda lei da termodinâmica, temos que 0, porque regime permanente, a adição de calor, entrada menos saída, SG. O SG de 4 a 1 é igual a S1 menos S4 menos QL TL. Já a geração de entropia total, se a gente somar essas gerações de entropia em cada processo, seria isso aqui. Se a gente fizer a análise no sistema inteiro. Podemos também realizar a compressão em mais de um estágio, portanto, é possível aumentar o coeficiente de desempenho, o coeficiente de performance do sistema em relação ao ciclo com compressão em um estágio só, como podemos ver nessa figura aqui. Variações do ciclo básico de refrigeração por compressão de vapor são usadas para melhorar o desempenho ou aplicações especiais. Temos também outros ciclos com fluidos de trabalho que a gente utiliza com gás ideal. Aqui a gente está apresentando variações do ciclo apresentado, além de outros ciclos para determinadas aplicações, como a gente já apresentou o ciclo de compressão a vapor, que é o mais utilizado, o ciclo de absorção de vapor, o ciclo de refrigeração a gás, que um dos exemplos é o ciclo Brayton reverso, o ciclo Stirling, os ciclos em cascatas e o ciclo de refrigeração com muitos estágios, só que com interresfriamento. Sendo assim, pessoal, a aula termina aqui. Nessa aula apresentamos o ciclo de compressão a vapor ideal e real com balanço de energia e entropia. Como temos diferentes ciclos de refrigeração, essa aula foi apenas uma introdução a ciclos de refrigeração. Assim sendo, gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima aula.